Ó, essa aqui, galera, é para vocês o terceiro. Aula de formação da urina, sistema urinário, né? Provinha segunda-feira. Como eu sei que aí o conteúdo, esse conteúdo aqui é meio complicado, meio complexo, eu resolvi gravar essa aula aqui para facilitar para vocês, para ter um recurso a mais para estudar. Então, ó, produção da urina, ela ocorre em 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção. Aonde? Nos néfrons, tá? Então, cada um dos nossos rins tem cerca de 1 milhão dessas estruturas aqui, né? No interior dos néfrons que ocorre efetivamente a produção da nossa urina. Os nomes das estruturas do néfron estão ali do lado, ali, ó. Fica manejando para não deixar poluído. Então, ó, 1, né, a cápsula glomerular. 2, túbulo contorcido proximal, alça néfrica, né? 4, túbulo contorcido distal e por fim o túbulo coletor, onde a urina vai ser coletada, tá certo? Então vamos lá. Como é que se inicia a produção da urina? Cada um dos néfrons ele é irrigado por uma ramificação da artéria renal. Aí essa artéria, que ela entra dentro dos rins, ela se ramifica e vai cada pedacinho dela vai para um néfron. Então a arteríola, a artéria que ela entra, o calibre diminui, a arteríola aferente. Dentro da cápsula, a arteríola ela vai se novelar, ela vai se embaralhar toda ali e vai sair. A hora que ela sai, a arteríola eferente. Tudo bem? Também não desenhei aqui um esquema para não ficar poluído, mas a arteríola, ela envolve todo o néfron. Os capilares sanguíneos são envolvidos lá, os alvéolos são envolvidos pelos capilares. Então o que acontece? O sangue ele entra aqui pela arteríola e ele chega com uma certa pressão aqui, dentro da cápsula do interior do glomérulo aqui. O que acontece? Algumas substâncias que estão no sangue entram dentro do néfron. Essas substâncias que entram se tornam filtrado glomerular. O que tem no filtrado? Água, sais minerais, vitaminas e aminoácidos. Tudo bem? O que acontece? Tudo isso aqui que entrou dentro do néfron é o produto, são os produtos que vão ser utilizados para a produção da urina. Porém, tudo isso aqui que vai sair na urina, tá certo? Por quê? Uma das funções dos rins é fazer reabsorção de substância. Então vamos lá, filtrado entrou. O que acontece? Quase todo filtrado é reabsorvido. O que significa dizer que é reabsorvido? Significa dizer que essas substâncias elas vão voltar para o sangue, na arteríola. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. O filtrado aqui, parte do filtrado reabsorvido, o filtrado ele continua o percurso, descendo. O que acontece? A alça néfrica ela é dividida em 2 partes, né? A primeira porção descendente e a segunda ascendente. Acontecem eventos diferentes aí. Na descendente, o que acontece? O filtrado ele continua descendo. Como as paredes da porção descendente elas são fininhas, permite a passagem de água, tá? Ela é permeável à passagem de água. O que acontece? A água ela vai sair do interior do túbulo e vai ser reabsorvida. Então, na porção descendente ocorre reabsorção de água, de sal não. Aí o filtrado continua o caminho dele, ele passa aqui pela alça. A hora que o filtrado ele sobe, ele pega a porção ascendente, pode perceber que aqui a porção ascendente ela é mais grossa. Por quê? Porque as paredes aqui da porção ascendente elas são impermeáveis à água, elas não possibilitam a saída da água do interior do néfron de volta para o sangue. Porém, não sai água, não é reabsorvido água, mas é reabsorvido o quê? Sódio. O sódio é reabsorvido. Tá? O sódio é reabsorvido. Só que o que acontece? A hora que o sódio ele sai, ele é reabsorvido, ele leva com ele quem? O cloro. Forma o cloreto de sódio. Tá? O que acontece? Com a reabsorção de sódio, esse pedaço aqui da alça néfrica, aqui, ó, se torna um meio muito concentrado. O que significa dizer que o meio está muito concentrado? Ele tem muito sal. Tudo bem? Parte desse cloreto de sódio também que volta, que é absorvido, acaba voltando para a alça descendente. Tá certo? Volta para a alça descendente, criando o que aqui, ó? Como eu falei, um aumento da concentração do fluido aqui que está subindo, do filtrado. A hora que esse sal, esse
cloreto subir de novo, vai ser reabsorvido. Então acontece o quê? Um ciclo, né? Um turnover do quê? De cloreto de sódio aqui, ó, para criar esse ambiente concentrado. Bem, filtrado continua subindo, tá? Ele vai aqui já chegando no túbulo contorcido distal. O que acontece no túbulo contorcido distal? Continua ainda reabsorção de sódio, de cloretos, tudo bem? E um detalhe, exceto a água, todas as outras substâncias, e principalmente o cloreto de sódio, e cloreto, eles são reabsorvidos por processo, por transporte ativo, certo? A água, ela é reabsorvida por osmose, tá bom? Difusão simples, certo? Túbulo contorcido distal, reabsorção de sódio. Acontece um outro evento aqui, ó, no túbulo distal, que é qual? A secreção das substâncias. O que significa dizer que a substância sendo secretada? Significa dizer que ela está saindo, é o contrário agora, do capilar sanguíneo para o interior do túbulo, caminho contrário. E quais são as substâncias que são secretadas? O que sai do sangue e entra no túbulo? Íons H+, amônia, tá? E substâncias tóxicas aí, metabolizadas, medicamentos, hormônios, enfim, que não vão ser úteis para o corpo e acabam sendo secretadas, tá certo? O que acontece? Íon H+, é responsável pela acidez do nosso sangue, tá bom? Então, uma das funções do rins é fazer o quê? Manter o pH do sangue equilibrado. Então, se Íon H+ promove a acidez, ele tem que ser secretado. Porém, para acontecer o equilíbrio aí, é reabsorvido íons bicarbonato. Então, íons bicarbonato saem do interior do túbulo e voltam e são reabsorvidos. Tudo bem? Ó, Íon H+ entra, íons bicarbonato saem, para manter o equilíbrio. Então, uma das funções dos rins é manter esse equilíbrio ácido básico do sangue. Tudo bem? Filtrado, continuando o percurso aqui, ó, já chegando no túbulo coletor, bastante água, bastante ureia. Ele chega passando pelo túbulo coletor. O que acontece? Ainda no túbulo coletor acontece o que? Reabsorção de água. Bom? E o que acontece aqui no túbulo coletor? Reabsorção de água, a ureia pega carona com a água e acaba sendo reabsorvida também. A ureia acaba sendo reabsorvida. Tudo bem? Mas para onde vai essa água aqui que está sendo reabsorvida? Ela volta para o capilar aqui que está envolvendo todo o néfron. Então essa água volta para o sangue. Já a ureia não. A ureia ela volta, ela passa por esse espaço intersticial e acaba voltando para a alça néfrica. A hora que ela volta para a alça néfrica, o que acontece com a ureia? Ela vai subir junto com o filtrado de novo e ela fica também num ciclo aqui, ó, a ureia. Certo? Mas é uma pequena quantidade de ureia que é reabsorvida e volta. Obviamente, grande parte da ureia tem que ser eliminada, excreta nitrogenada, a gente não vai usar. Certo? E existe uma explicação para esse ambiente aqui, essa área da alça néfrica ser muito concentrada. O que acontece? Esse é o princípio que rege a osmose, né? A água ela tende a ir onde ela está muito concentrada, está muito do meio muito diluído para onde está muito concentrado. Então, a tendência da água é sempre fazer o quê? Sair da onde tem pouco sal, do meio pouco concentrado, para o meio muito concentrado. Tá certo? Aqui, como é muito concentrado, essa região, né, da alça, como eu falei, a tendência da água era sair por osmose para tentar diluir esse meio concentrado. Então, vocês podem perceber, a água é absorvida. Tirando aqui essa porção ascendente, a água é absorvida ao longo de todo o túbulo. Tá certo? Por quê? Falei isso na aula também. 180 litros de filtrados por dia. Desses 180, só 1 a 2 litros são produzidos de urina.
E a substância mais abundante é a água. Então 99% do filtrado é reabsorvido, né? A água é a substância maior quantidade filtrada, tem que ser absorvida em grande quantidade, né? O grande lance dos mamíferos é o quê? Economizar água. Aliás, os animais que vivem em ambiente terrestre é economia de água. Tudo bem? Então, filtração, reabsorção e secreção. Tudo bem? Isso aí, galera. Valeu.